Olá, gente, estamos aqui de novo no Carona com Ed, curtindo esse friozinho, tá marcando aqui no termômetro 11 graus. E eu quero falar sobre um assunto que eu acho que todos nós somos tocados e despertados por ele. A grande pergunta que se faz, que todos tentam responder: o que é o amor? É algo que a ciência até está tentando explicar, a filosofia, a psicologia e a teologia também tem muito a falar. De fato, o avanço da neurociência trouxe explicações interessantes sobre o processo do amor no cérebro do ser humano. E é algo assim muito interessante. A gente sabe que existe uma descarga enorme de neurotransmissores quando nós estamos vivendo aquele processo da paixão e que nos leva ao verdadeiro amor. Por exemplo, a neurociência hoje explica claramente, comprova cientificamente que no momento em que nós conhecemos uma pessoa e nos despertamos por aquela pessoa e, como nós chamamos, apaixonadamente, né, por aquela pessoa, há uma descarga muito grande de um neurotransmissor chamado dopamina, em que toda aquela euforia, aquela sensação de prazer que aquela pessoa nos dá, causada justamente por essa descarga desse neurotransmissor. Há também inibições. Você tem, por exemplo, uma queda de um neurotransmissor chamado serotonina, e faz com que o córtex frontal nosso seja inibido, e ele é responsável por conter os nossos impulsos. É por isso que pessoas apaixonadas geralmente tomam decisões não muito aconselháveis, na verdade. Casam sem realmente conhecer a pessoa enquanto ainda estão apaixonados. Isso, sem dúvida, é uma das explicações porque muitos casamentos fracassam, porque eles não tinham um lastro, não tinham uma base, foram decididos no momento da paixão. Como as pessoas dizem, aquele neurocientista famoso, o Dr. Pedro Calabres, ele diz que é um momento de demência temporária, e de fato é um momento em que o nosso córtex frontal, que nos dá a capacidade de tomar decisões com juízo, né? Ele é inibido e nós fazemos coisas não aconselháveis. Mas depois que tudo isso passa, alguns acreditam que esse momento de paixão é um primeiro aspecto do amor, eu não posso deixar de dizer isso. Ele tem uma duração máximo de uns 2 anos. Há uma estabilização dos nossos neurotransmissores, e se a relação ela sobreviver à turbulência, né, desses primeiros anos da paixão, e ela perdurar, ela vai entrar num equilíbrio e uma nova modulação no nosso cérebro acontece. Por exemplo, um outro neurotransmissor importante, a ocitocina, entra então em ação. E a ocitocina ela é responsável por aquele amor mais equilibrado, mais maduro, mais prolongado, que tem a ver com o companheirismo, que faz com que aquela relação se prolongue. E aí então é muito provável que, se esse relacionamento perdurar, ele tem tudo para dar certo. Então essa relação química cerebral, e alguns acreditam até que está sendo pesquisado isso, há uma modulação do cérebro do casal, e quando eles estão em sintonia, passam pela paixão, entram nesse estado mais estável na relação, quimicamente, neurocientificamente explicando, eles têm tudo para dar certo. Claro que tem inúmeros outros fatores que precisam ser avaliados, na verdade. Então, enfim, a neurociência tem muitas observações interessantes para nós. A própria Bíblia, a palavra de Deus, a teologia, ela nos fala bastante sobre o amor. Afinal de contas, a Bíblia chega a dizer que Deus é amor. Então a grande pergunta continua, né? Uma explicação agora um pouco mais teológica. É interessante, por exemplo, que na palavra de Deus, o Novo Testamento é escrito em grego, e o amor, ele é realmente algo tão complexo, rico, que existem no grego 3 palavras
para descrever o amor, que hoje, com o avanço da ciência, a gente encontra paralelos. Por exemplo, existe o amor eros, daí vem a palavra erótico, que é justamente aquele primeiro período da paixão, em que nós já entendemos o que acontece no cérebro humano. E a Bíblia fala desse amor. Ele é importante. E por mais que aquele nível mais desequilibrado da paixão passe, o amor erótico, no sentido da atração, de desejo, ele deve perdurar na relação e ele é importante. Depois disso entra o que a Bíblia, o termo grego é muito usado, que é o amor filéu, que é o amor do companheirismo, da estabilidade, da parceria, que também tem explicações neurocientíficas para ele. E há, por fim, um nível mais elevado do amor, que é o amor ágape. A ciência não fala muito sobre esse amor ágape, mas a Bíblia fala bastante sobre ele. Por exemplo, a Bíblia diz que o amor de Deus por nós, ele é essencialmente esse ágape, que é o amor sacrificial, que é o amor que vai além, que passa todas as fronteiras. É quando nós não amamos uma pessoa condicionalmente ou racionalmente, nós amamos sacrificialmente. É quando nós dizemos assim, nós amamos aquela pessoa apesar de. É quando nós já conhecemos todos os seus defeitos. Nós já não temos aquela paixão que inibe o córtex frontal, que nos faz idealizar uma pessoa que não existe. Nós conhecemos realmente quem é aquela pessoa, todas as suas qualidades, os seus defeitos. E nós passamos por todas as etapas do amor e estamos agora num nível mais elevado. A Bíblia faz até uma comparação do amor de Deus e nos convida a amar o nosso próximo com esse amor, e de modo muito especial na relação amorosa mesmo de um casal. A Bíblia chega a dizer assim que os maridos devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja, de forma sacrificial. E a palavra de Deus nos fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê que esse amor ele se confunde, né? E realmente é o nível mais elevado de amor que Deus tem pelo ser humano, um amor sacrificial, um amor que dá a própria vida e convida a gente a amar as pessoas nesse nível elevado de amor. O que é o amor? É algo que brotou no coração de Deus, é a essência do próprio Deus, e é um privilégio muito grande nós, seres humanos, usufruirmos disso e colocarmos em exercício isso, amando a Deus e ao próximo, como diz a palavra de Deus, acima de todas as coisas, amando o nosso Deus e o nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus te abençoe muito para que você encontre esse amor